Praise Podcast na área, pessoal. Prazer, sou eu, Léo Melo, para mais um programa aqui do quadro Versus. Hoje nós vamos entrar na arena mais quente e debatida no nosso país nos dias de hoje. Vamos colocar frente a frente a política e a religião. Afinal de contas, nós estamos em 2026, um ano de eleição aqui no Brasil, onde vamos escolher presidentes, governadores, senadores e deputados para o nosso país. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, dar like, comentar e compartilhar para que você receba todo o conteúdo do nosso canal Praise Podcast. O clima é extremamente polarizado. Muitos dizem que a política e a religião não se misturam. Mas será que isso é verdade? Será que a fé deve ficar trancada dentro de quatro paredes enquanto as leis do nosso país são decididas em tribunais e plenários? Vamos olhar primeiramente para a luz da palavra. Para quem acha que a Bíblia não fala de política, as Escrituras mostram que Deus estabeleceu princípios absolutos para governantes e magistrados e avisa que o posicionamento da Igreja define o futuro de uma nação. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos dominam, o povo geme. O trono de um rei se afirma por meio da justiça. E o magistrado que julga os pobres com equidade consolida seu governo para sempre. Para entender o peso do verso, quem não conhece a Bíblia precisa saber que ela não é um livro de contos de fada. Ela é o registro mais realista da história da humanidade. No Antigo Testamento, a política e a religião caminhavam juntas, mas com funções diferentes. Deus estabeleceu três esferas de autoridade: o rei, que governa, o sacerdote, que cuida da religião, e o profeta, que era a voz da verdade contra a corrupção do governo. O profeta era o filtro. Quando o rei errava, o profeta o confrontava. Essa estrutura do passado se refere exatamente no que vivemos nos dias de hoje aqui no Brasil. O que é o nosso sistema de governo, senão uma tentativa humana de equilibrar esses poderes? Temos o presidente no poder executivo, os deputados e senadores no legislativo e os ministros do STF no judiciário. A semelhança com o passado é total. Homens falíveis recebem o poder para proteger a sociedade, mas a religião interfere negativamente quando se cala por medo, ou positivamente quando age como os profetas antigos, cobrando justiça e moralidade daqueles que estão no topo do poder. O grande problema, e que se conecta com o que falamos no programa anterior sobre ideologia versus Bíblia, é quando as instituições políticas tentam inverter o seu papel. No Brasil atual, vemos uma inversão assustadora. O Senado e a Câmara dos Deputados, que deveriam representar a voz do povo e criar as leis, muitas vezes se curvam ou assistem passivamente ao ativismo judicial do STF. Quando o judiciário deixa de aplicar a lei escrita para criar novas regras baseadas em ideologias, o equilíbrio se quebra e as famílias sofrem as consequências dentro dos seus lares. Vamos entender primeiramente, à luz da palavra, como Jesus e seus apóstolos lidaram com um sistema político e religioso que era profundamente corrupto. Eles não se alienaram, mas apontaram para uma justiça que nenhum tribunal humano pode subverter. Jesus disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para que eu não fosse preso pelos judeus. Mas, agora, o meu reino não é daqui." Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "Você está dizendo que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz." Preste atenção na cena. Jesus estava perante Pilatos, o governador político da época, sendo julgado por um crime que não cometeu, sob a pressão de líderes religiosos corrompidos pelo poder.
Jesus não nega a autoridade da política, mas mostra que acima de qualquer decreto humano existe uma verdade absoluta. O apóstolo Paulo complementa isso em Romanos capítulo 13, quando diz que as autoridades foram instituídas por Deus para punir o mal e defender o bem. Mas o que acontece quando o sistema político pune o bem e defende o mal? É exatamente aí que o versus entre a política e a religião ferve. No cenário atual, aqui do Brasil, vemos uma realidade que faz qualquer cidadão consciente refletir profundamente. Temos um cenário onde políticos que no passado cometeram crimes notórios contra a nação, comprovados em esquemas bilionários de corrupção, hoje estão soltos, reabilitados politicamente e ocupando as cadeiras mais altas da presidência e dos ministérios. Ao mesmo tempo, vemos o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro preso sem acusações e condenações em trânsito julgado concretos, em um processo conduzido pelo STF, que atropelou as garantias jurídicas fundamentais. O argumento usado foi o de uma tentativa de golpe, mas, como qualquer pessoa com um mínimo de discernimento lógico se pergunta, como se aplica um golpe de Estado sem uso de armas, sem liderança militar e sem o apoio das Forças Armadas? As pessoas que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro cometeram crimes de invasão e depredação do patrimônio público. Devem sim pagar por vandalismo, mas condenar cidadãos comuns a 14, 17 anos de prisão sob acusação de golpe de Estado é uma desproporção jurídica que serve apenas para blindar uma narrativa ideológica e política. É o uso do aparato jurídico como arma política. Diante dessa injustiça escancarada, qual deve ser a postura de quem teme a Deus e segue a Bíblia? Será que devemos cruzar os braços e aceitar a opressão? Vamos entender primeiro à luz da palavra que o apóstolo Pedro nos instrui quando a lei dos homens colide frontalmente com a justiça e a verdade de Deus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus antes que os homens tenham o mesmo modo de pensar, mostrem compaixão uns pelos outros, amem-se como irmãos, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem o insulto com insulto. O veredito dos apóstolos é claro. Nossa lealdade final é com a justiça de Deus. No entanto, o cristão não faz revolução com armas ou vandalismo. O cristão faz diferença através do posicionamento e do voto consciente. Estamos no ano de eleição. O seu voto para deputado, senador, governador e presidente não é apenas uma escolha partidária. É uma decisão espiritual que afeta diretamente no seu lar, os seus filhos e a sua liberdade de culto. A política tem o poder de fechar igrejas, de perseguir pastores e implantar ideologias anticristãs nas escolas das nossas crianças, como a ideologia de gênero e a relativização da vida através do aborto. E você, se anula o seu voto ou vota em candidatos que defendem pautas que a Bíblia condena, você se torna cúmplice da destruição moral da sua nação. A religião pura e imaculada, como diz a Bíblia, cuida dos órfãos e das viúvas, mas também se mantém incontaminada do sistema corrompido do mundo. Precisamos usar a nossa cidadania terrena para honrar o reino celestial. Qual o veredito final do versus entre a política e a religião? Elas não devem se fundir em uma teocracia humana.
mas a religião deve sim ser a consciência moral da política. Uma política sem base moral e sem temor a Deus se transforma inevitavelmente em uma tirania, onde os corruptos são exaltados e os inocentes são perseguidos. O cenário no Brasil pode parecer sim desanimador e injusto aos olhos humanos. Ver a inversão de valores nos tribunais superiores traz um sentimento de impotência, mas o nosso papel aqui do Praise Podcast hoje é te lembrar de uma verdade maior. Os impérios humanos passam, ditadores caem, juízes da terra em um dia estarão diante do justo juiz de toda a terra. Mantenha o seu coração firme e animado, porque Deus continua assentado em seu trono. Se essa mensagem de verdade e coragem abriu seus olhos para a importância do seu posicionamento deste ano eleitoral, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e da família e de sua igreja. No próximo episódio do quadro Versus, vamos tratar de um tema profundo: cientistas versus Bíblia. Será que os cientistas têm base para falar na Bíblia? Ou que a sua ciência é baseada na Bíblia? Será que os cientistas conhecem tanto que podem ignorar a Bíblia, o que está escrito nas Escrituras? Você verá no próximo quadro Versus. Pois bem, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Praise Podcast. E comente aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o final. Justiça e verdade. Lembre-se, o voto é a sua ferramenta aqui na Terra, mas a oração e a fidelidade a Deus são a sua garantia na eternidade. Que o Senhor abençoe a nossa nação e as nossas famílias. Até o próximo programa do quadro Versus. Venha ser Praiser! Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho. Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser Praiser!